Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa 16ª aula. Aqui está a atividade da correção da 5ª aula. E hoje nós vamos falar, então, sobre o que é massa e o que é peso. Qual é a diferença de peso e massa? Bom, é bastante comum a gente ouvir, né, as pessoas falando assim: eu peso 60 quilos, ou eu comprei 2 quilos de feijão. Então, popularmente, está associada à medida, né, observada na balança como peso. Mas acontece que essa argumentação está errada, tá? A medida obtida quando a gente sobe lá na balança, ela está associada à massa. Então, o que é massa? Massa é a quantidade de matéria presente num corpo, porque tudo que existe é formado de matéria. Então, quando nós usamos lá a balança, na realidade, ela é usada para medir a massa de um corpo. Então, a balança vai te dar quanto de massa tem aquele corpo. Então, na realidade, eu teria que dizer, eu peso 60 quilos de massa, né? E não de peso, mas sim de massa. E peso? Então, o que é peso? Peso é a força que a gravidade possui sobre um determinado objeto, sobre um determinado corpo. Quanto maior for a massa de um determinado objeto, maior será o peso e, por sua vez, a aceleração gravitacional que exerce sobre ele, tá? Então, lembrando que gravidade é a força que atrai dois corpos, né? É a força que faz, por exemplo, os frutos caírem das árvores, né? Que mantém o planeta em órbita. E a massa da Terra, ela é muito maior que a da Lua. Então, por este motivo, é que os corpos são atraídos com muito mais força para a Terra do que para a Lua. Então, o peso do corpo, ele varia com a massa do planeta. Então, quanto maior for a massa de um planeta, maior é o peso do corpo. Quanto menor for a massa do planeta, menor é o peso do corpo. Então, lá em Júpiter, por exemplo, ela tem uma massa grande, então o peso também vai ser maior. A Terra, a massa dela é menor que Júpiter, então o peso também vai ser menor. Marte é menor que a Terra, então o peso também vai ser menor. A Lua, a massa dela é menor, então o peso também é menor. Mercúrio também é menor, então o peso também vai ser menor. Então observe que Júpiter, como a massa dele é maior, o peso também vai ser maior. A Lua, como a massa dela é menor, o peso também vai ser menor. Bom, Aristóteles, ele acreditava que se nós abandonássemos dois corpos de massas diferentes de uma determinada altura, o corpo mais pesado tocaria o solo primeiro, ou seja, o tempo de queda desses corpos seria diferente. Porém, Galileu Galilei dizia que quando dois corpos de massas diferentes, desprezando a resistência do ar, então tu tira o ar, não tem ar, são abandonados da mesma altura, ambos alcançam o solo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, se eu pegar dois objetos de massa diferente, né, duas esferas, por exemplo, duas bolas de metal e de massa diferente, e eu tirar totalmente o ar e abandonar elas a uma determinada altura, as duas vão chegar no solo ao mesmo tempo. Então, o que Galileu fez? Ele foi na Torre de Pisa e lá de cima ele abandonou várias esferas de massas diferentes e percebeu que elas atingiram o solo ao mesmo tempo. Bom, ele não conseguiu tirar o ar para fazer essa experiência, mas ele usou cálculos matemáticos, né, e verificou que elas chegariam
ao solo ao mesmo tempo se tirássemos o ar. Essa afirmação só é válida, lembrando, para a queda de corpos que estão no vácuo, que não tem ar, livre da resistência do ar. E esse movimento é denominado queda livre. Então, aqui nós temos o Galileu, a Torre de Pisa, né? E ali uma imagem, uma figura representando ele soltando essas esferas de tamanho diferente, massa diferente, fazendo os cálculos e chegando à conclusão. Bom, no dia 26 de julho de 1971, Apollo 15, essa aeronave, foi um voo espacial tripulado pelos norte-americanos e que chegaram até a Lua. O comandante, então, resolveu testar a teoria de Galileu lá na Lua, né? Porque a Lua não tem ar. Então, foi uma demonstração feita ao vivo, abandonando em queda livre um martelo e uma pena. Então, esse comandante pegou uma pena e um martelo e abandonou eles, né, a uma determinada altura. Na Lua não tem atmosfera. Então, a experiência ela foi feita no vácuo, como Galileu falava. Com a ausência de ar, o martelo e a pena chegaram ao mesmo tempo no solo. Então, ambos os objetos estavam da mesma aceleração da gravidade e não tinham resistência do ar. A massa ela não interferiu no tempo de queda. Então, independente da massa das duas, da massa das duas, elas chegaram no solo da Lua ao mesmo tempo. Aqui está a imagem. Se vocês quiserem ver a experiência, vocês botem no YouTube que aparece ao vivo essa experiência. Aqui vocês têm uma atividade, qual é a diferença entre massa e peso. Explique por que a aceleração da gravidade não é a mesma em todos os planetas e explique queda livre. Uma boa aula.